Aí, galera, mais uma aulinha continuando aquela parte de massas. Entenda que você já fez uma revisão na aula passada, nos exercícios, que foi a notinha do teu teste. A prova também só vai até aquele ponto, não vai entrar essa parte aqui. A aula de massas que eu dei anteriormente cai. Essa daqui não. Isso daqui vai ficar para o futuro. Perfeito? Perfeito. Botei continuação para a gente lembrar. Dividi 4 vezes 3, 12, tá? 12. Tirei um dos quadradinhos, que a gente chamou de 1/12, do isótopo 12 do carbono, que era o padrão para pesado. E esse 1/12 foi chamado de 1U, uma unidade de massa atômica. Eu falei com vocês, tá? Agora, a novidade é isso aqui. Quanto pesa 1U? 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Menos 24. Moral da história, é invisível. Tu não vê como é que vai pesar uma coisa invisível. Ah, como é que eles pesaram? Em laboratório de pesquisa de ponta, tem o espectrômetro de massa, que o cara consegue desenvolver isso. Como é? Me pergunta que eu não sei, tá? Não sei, nunca vi. Os autores dos livros também só falam do espectrômetro. Ninguém fala, porque nunca viu, só tem laboratório de ponta, onde qualquer um não tem acesso, não, certo? Mas é calculado. Por isso que tem a tabela periódica com todas as massas, certo? Então, é uma coisa invisível. Então, como é que tu vai trabalhar? Como é que você chega a me dar 1 quilo de arroz, dá 5 quilos de arroz? Olha a bula do remédio, tem tantos miligramas. Como é que ele consegue pesar isso aí, tá? Então, se criou uma relação interessante disso aqui. Por exemplo, peguei o átomo de sódio, olhei na tabela periódica a massa real dele, tá? A massa dele, que está lá na tabela periódica, é 23. Só um detalhezinho, a gente sempre arredonda, tá? Abaixo de 5, arredonda para baixo. Acima de 5, arredonda para cima. Quando der 5, é 5 mesmo. Por exemplo, quando você pega o cloro, a massa dele é 35,5. Você pega o cobre, é 63,5. A não ser que o cara te dê no problema considerar 35, considerar 63, mas não é. Esse você considera. Os outros não. Abaixo de 5 arredonda para baixo, acima de 5 arredonda para cima, tá? Porque normalmente as tabelas periódicas não dão os números exatos, estão com casos decimais. Tem tabela que dá 3 casos decimais. Então vamos lá. Sódio, massa atômica, U em unidade de massa atômica, é aquela que está na tabela, tá? 23U, 23U. Cara, mas em grama, 1U é 1,66, né? 23U continua sendo invisível. Porra, como é que o cara vai pesar isso? Então se criou uma relação, pelas regrinhas de Lavoisier e de Proust, uma proporção. Esse 23U que você utiliza aqui, você vai chamar de 23 gramas. Ué, mas não é invisível? É. Qual a diferença de 1 quilo de arroz, para um pacote da mesma marca, obviamente, para um pacote de 5 quilos? A quantidade. Só mudou a quantidade. Tá? 1 miligrama para 50 miligramas. O que mudou? A quantidade. Só mudou a quantidade. O material continua sendo o mesmo. Tá? Então, o sódio, 23 unidades de massa atômica, ou 23 gramas, continua sendo sódio. O que mudou? A quantidade. Aqui era invisível, 23 gramas é visível, não mudou nada. É uma coisa proporcional, só mudaram-se as quantidades do material. É lógico que um átomo de sódio não pesa 23 gramas, é óbvio, é a relação. Se não pesa 23 gramas é o quê? É a massa de 1 mol. 1 mol. O que é mol? É outra coisa. Deriva do latim, não tem uma tradução em português ao pé da letra. Mol quer dizer um montão, um monte, uma quantidade. Qual é a quantidade de areia que eu encontro nessa área aqui de uma praia? 1 mol. Um montão, uma quantidade. Mas um montão também tem um número determinado. Um italiano chamado Amedeo Avogadro,
calculou matematicamente isso, que nós não vamos fazer isso daqui, perda de tempo, tá? Ele calculou o número de átomos ou o número de moléculas que existe em um mol. É igual a 6,02 vezes 10 a 23. Ou átomos ou moléculas. Areia, o básico para nós é esse aqui. É uma constante, não muda. Então você está diante de constantes. Essa tu acha na tabela. Essa tu só mudou unidade. Isso equivale a um mol. Esse número é constante. Peguei um outro. Quem nunca viu fica doido. Olha lá. Peguei um outro. Peguei, por exemplo, o flúor. Fui na tabela periódica e vi a massa real do flúor. 19U. Só que é invisível. Como é que eu vou trabalhar? 19 gramas. Mas não é real. O que é isso? 19 gramas é o quê? A massa de 1 mol. Pô, mas quantos átomos você tem em 19 gramas? 6,0 vezes 10 a 23. Não errei, não. É que normalmente o cara te dá 6 porque fica mais fácil para fazer conta. 6,02, porque aqui tem 6,023, é por aí, tá? 6 é mais fácil fazer conta, tá? Tu pega um outro, olha lá, tu pega o átomo de bromo, Br, massa da tabela periódica, 80U. 80 vezes isso continua sendo invisível. Então você pega 80 gramas, tá? 80 gramas é a massa? Não, é a massa de 1 mol. Mas quantos átomos eu vou ter? 6 vezes 10 a 23 átomos. E a coisa continua desse jeito. Não muda, cara, não muda. Então tu pega o átomo de carbono, olha lá, carbono, C, massa da criança aqui. Fui na tabela periódica e achei 12U. O que é 12U? 12 gramas. O que é isso? 1 mol. Quantos átomos eu tenho? 6 vezes 10 a 23. Galera, isso daqui são relações que a gente vai criar. Tudo regra de 3. Se eu vou pegar um aqui básico, mas vamos daqui a pouco fazer. No outro quadro, eu vou dar uma apagadinha nisso aqui, tá? E vou botar no outro quadro uma meia dúzia de exemplos aqui sobre a aplicação disso aqui. Entenda, só que eu quero que tu entenda o seguinte. Esse número aqui pode ser o número de átomos ou o número de moléculas, no caso. Dependendo, tá? Número de átomos ou número de moléculas. Número de átomos, o cara pega o cara sozinho. Número de moléculas. Uma molécula daqui, por exemplo. H2O, água. Qual é a massa atômica da molécula de água? Massa atômica é a soma de todos os átomos que formaram a molécula. Tem 2 hidrogênios, foi na tabela, achou lá. Cada hidrogênio é 1. Cada hidrogênio, eu botei aqui, é 1. Só que aqui tem 2 vezes 2. Então a massa de hidrogênio que tem na molécula de água são 2U. Tá? Oxigênio, lá, 16. Aqui só tem 1, vezes 1 total, 16U. Massa atômica, desculpa, agora é molecular, é uma molécula, 18U. 18U, certo? Que vai ser 18 gramas, que vai ser a massa de 1 mol, que vai ter esse número de moléculas, tá? Então, vamos dar uma apagadinha aqui e só vou manter essa coisinha aqui só pra gente ter uma ideia, tá? Gente, deixei aqui para a gente associar. Peguei 3 exemplinhos. Claro, a gente vai fazer mais, tá? Você tem que ver mais, uma outra aula. Isso é a primeira apresentação, tá? Se o elemento que o cara vai dar em questão, por exemplo, o cara deu sódio, aqui o cara deu água, ele tem que dar o elemento, certo? Massa atômica. Se o cara não te deu o dado, vai na tabela periódica. Acabou. Massa molar é a própria massa atômica, só que em grama. Essa massa equivale a 1 mol. Tá? Esse mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Então, olha só o cara pergunta, é regra de 3.
Tá? O que o cara quer aqui pra gente? A massa em grama, então ele quer isso aqui, ó, massa em grama. De 2 mols, está associando 1 mol, de sódio. Tu foi na tabela periódica, viu que a massa do sódio, tá? A massa do Na é igual a 23U. Então, como ele está associando em grama, então eu vou colocar aqui 23 gramas equivale a 1 mol. O elemento, a massa dele equivale a 1 mol. Isso é padrão. Aí a quantidade que ele pega em 2 mols, tu vai ter que massa? Ele quer saber. Reguinha de 3 idiota, né? 46 gramas. É fácil mesmo, tá? Peguei um outro que eu tive que complicar um pouquinho mais, porque aquilo é muito bobo. Considere um copo com 80 ml de água. Pô, mas não falou nada de mililitro aqui, calma. Olha lá. 80 ml de água. Aí deu dados. Hidrogênio deu a massa. Opa, eu que não botei aqui, tá? O hidrogênio, ele deu a massa 1, tá? Botei aqui. O hidrogênio, a massa igual a 1, tá? E o oxigênio, a massa igual a 16, lá na tabela. Nesse ele não deu, foi achar. Nesse aqui ele já deu, tá? Da água. Então você já sabe que a massa da água, tá? A água, H2O. De novo, ó, tu foi lá na tabela, ou não, aqui não tem necessidade, porque já está aqui. Hidrogênio, a massa é 1. Na água tem 2 hidrogênios vezes 2, vai dar igual a 2. O oxigênio, a massa que o cara já deu 16, só tem 1, é 16 mesmo. Então, 18 gramas ou 18 unidades de massa atômica. Eu já tinha visto ali e fez de novo, tá? Bom, agora o cara deu a densidade da água. 1 grama por mililitro. Aí, para você poder associar massa a mililitro, tá? Massa a mililitro. Então fica tranquilo para você fazer isso também. Então vamos ver aqui, ó, como é que vai funcionar a coisa. Vou converter esses 80 mililitros para grama. Então eu tenho, olha, que 1 grama, isso é dado, é a densidade da água, equivale a 1 mililitro. 1 mililitro. Cada substância tem a sua própria densidade. A água é 1 grama por mililitro, tá? E em 80 mililitros? 80 mililitros você vai encontrar X gramas. Então você vai encontrar 80 gramas. Já converteu para mililitro. Acabou, perdeu a graça. Aí o cara vem. Qual o número de mols? Mol, vou ter que usar isso. De moléculas, que eu estou falando uma molécula agora, tá? De água. Qual o número de mols de molécula de água? Tá? Pessoal, então vamos ver o seguinte, ó. Isso daqui em 80 mililitros, que equivale a 80 gramas. Então eu tenho ideia lá aqui. 1 mol, ele quer saber o número de mols, tá? 1 mol tem 18 gramas. 1 mol tem 18 gramas. Em 80, você vai encontrar X mols. É a tua resposta. Tá? Então, continha básica aqui, X vai ser igual a 80 dividido por 18. Não vou fazer a conta agora, lá tu acha, tá? Olha a conta lá. Tá? Não vai dar exato e tal, mas não tem problema, tá? A outra, o cara quer saber, olha, qual é o número de moléculas de água? Molécula, então estou usando molécula. Vou usar constante de Avogadro. De água, nessa quantidade aqui, tá? Então, qual o número de moléculas? Então eu tenho o seguinte, ó, 80 ml equivale a 80 gramas. Então a mesma história, ó, em 80 gramas,
Ele quer saber o número de moléculas. Número de moléculas. Mas você já sabe que a massa molar d'água é 18. Então, em 18 gramas, você vai encontrar sempre a massa, está para o número de moléculas. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Galera, correu o problema, certo? Reguinha de 3, tal, acabou. Faz a continha aí, qualquer dúvida, certo? Live. Meus jovens, um abraço. Até mais.